Paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada para os Meus Pés. É uma honra muito grande te receber aqui nessa manhã, nesse dia 12 de fevereiro do ano de 2021, onde temos mais uma oportunidade de lermos juntos a palavra do Senhor, e é isso que vamos fazer em nome de Jesus. A você, meu amado, meu querido, que tem nos acompanhado já na leitura bíblica, seja muito bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida e glória a Deus pelos que hão de vir, cujo Senhor nos acrescentarão em nome de Jesus. Se é a sua primeira vez no canal, aqui se trata de um projeto de leitura bíblica, onde nós vamos ler a Bíblia durante todo o ano de 2021. Vamos ler uma vez o Antigo Testamento e duas vezes o Novo Testamento. Basta você ir lá no começo dos vídeos aí, você vai ter toda a explicação, ou você pode começar junto conosco aqui da onde estamos mesmo. Eu quero falar para os irmãos, para todos vocês que estão me ouvindo, vocês têm sido bênção na minha vida, né? E que o Senhor tenha nos abençoado. Eu conto muito com o coração dos amados irmãos, para que o Senhor possa nos permanecer firmes nesse projeto, nos permanecer de pé, para que possamos estar todos os dias lendo a palavra, né? E conto com sempre com os irmãos compartilhando, sempre mandando o projeto para as pessoas, para que possamos alcançar. Somos uma rede, irmão amado. Nós somos um corpo, ninguém faz nada sozinho. Então o corpo precisa da mão, do pé, da cabeça, do dedo. Somos um corpo. Então eu necessito muito de vocês, meus amados irmãos, e vocês trabalhem juntos comigo para que possamos divulgar a palavra de Deus em nome de Jesus, tá bom? Hoje nós estamos, para a honra e glória do Senhor Jesus, fazendo a leitura no Antigo Testamento de Êxodo, capítulos 19 e 20, e no livro de Marcos, no Novo Testamento, no capítulo 9. Amém? Vamos fazer uma oração para que o Senhor abençoe a nossa leitura no dia de hoje. Senhor Deus, ó Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida dos meus amados irmãos. Obrigado por mais um dia de leitura bíblica. Obrigado, ó Pai amado, porque o Senhor tem nos levantado e nos guiado. Senhor, em nome de Jesus, orienta, Pai amado, a nossa leitura de hoje, que o Teu Santo Espírito nos dê o discernimento, a sabedoria, para que possamos entender, Pai, o que o Senhor quer nos falar. Possamos crescer dia após dia, Pai amado, na Tua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar o coração de mais pessoas. Envia o Teu Espírito Santo, os anjos do Senhor, a batalhar no mundo espiritual, para que os corações sejam convertidos, libertos, Pai, para que haja arrependimento, para que haja realmente mudança de direção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Nós só agradecemos e louvamos e glorificamos o Senhor. Que toda honra, glória e adoração seja a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão. Esteja com a sua Bíblia pronta para, em condições de... vamos fazer a leitura na versão da Nova Almeida atualizada. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Você, eu tenho certeza que está com a sua Bíblia preparada aí. Então vamos lá para o livro de Êxodo, para os capítulos 13 e 14 do livro de Êxodo. Vamos lá então, capítulo 19 de Êxodo. Vamos fazer a leitura dos dois capítulos, lógico, né? Do 19 e do 20. Mas nesse momento então vamos lá, capítulo 19, verso 1. Vamos que vamos. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou de monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel.
E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça, falando eu contigo e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos do povo, de todo o povo, sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos e não subais ao monte, nem toqueis o teu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subiram ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Amém. Finalizamos aqui o capítulo 19 e vamos iniciar agora o capítulo 20 do livro de Êxodo. Capítulo 20, então, verso 1. Vamos que vamos. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não será por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro nas suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo.
Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor seja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Não subam meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Amém, Senhor. Aqui finalizamos então o Antigo Testamento, capítulos 19 e 20 do livro de Êxodo. E agora nós vamos lá para o Novo Testamento. Lá no livro de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E hoje nós faremos a leitura no capítulo 9. Sua Bíblia já está no jeito aí. Só abrir no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E vamos lá. Marcos capítulo 9, verso 1. Vamos que vamos. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele disse. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E esse, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedia aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé.
Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no colo, em meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo algum perderá sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as 2 mãos para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os 2 ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhes pode restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Amém, meus amados? Que toda honra, toda glória, todo poder e toda adoração seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, Senhor. Meus amados, nós não poderíamos deixar de olhar para a fala de Jesus Cristo, nosso Senhor, e saber e discernir o quanto Ele nos chama a atenção para algo tão importante, que é a questão da nossa salvação. Do quanto Jesus Cristo está nos chamando a atenção aqui para a importância da salvação, para a importância dessa manutenção. O Senhor começa a descrever o quanto temos que ser atentos em relação à nossa entrada no reino dos céus. O quanto nós temos que dar importância ao Senhor como Senhor das nossas vidas. O quanto nós temos que colocar Ele em primeiro lugar. Em alguma outra referência, em algum outro momento, o Senhor Deus nos diz na Tua palavra: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A importância de conhecermos a Sua palavra.
Quando nós lemos a palavra de Deus, assim como nós estamos lendo, nós estamos buscando ao Senhor, estamos buscando conhecer mais a Deus, buscando conhecer mais da sua palavra. E automaticamente nós estamos conhecendo mais o seu Filho, e automaticamente nós estamos conhecendo mais o próprio Deus, o próprio Pai. Então, o quanto é importante nós fazermos a manutenção dessa busca, desse conhecimento, desse aumento da maturidade. A nossa vida no reino dos céus é como se a gente estivesse subindo uma escada, degrau a degrau. E conforme nós nos santificamos, conforme nós, assim, vindo para a simplicidade do simples, conforme nós oramos mais no nosso dia a dia, conforme nós aumentamos o nosso tempo progressivamente de oração, de fala com o Senhor, de leitura bíblica e conhecimento da Tua Palavra, de jejum, de renúncia do mundo, de comunhão com o Senhor na igreja, conforme aumentamos o nosso serviço na própria comunidade local e no nosso dia a dia a respeito das coisas de Deus, nós crescemos degrau por degrau, rumo à salvação, rumo ao reino de Deus, rumo ao Senhor. E nós temos que nos preocupar com essa questão de sermos um vaso melhor. Porque já que o Senhor usa vasos disponíveis, eu tenho que me preocupar em ser um vaso melhor. Quanto mais houver benefícios feitos nesse vaso, melhor será o uso. Melhor será o uso do Senhor desse vaso. Melhor o Senhor fará uso da minha vida. Meus amados, mas voltando aqui exclusivamente para a mensagem que eu queria falar desse texto aqui, de qual Jesus nos deixou, é a manutenção da nossa salvação. Muitas pessoas perecem por falta da manutenção, não enxergam a questão do pecado que começa sutilmente. O pecado, o salário do pecado é a morte, não tem outro caminho. E o pecado, Satanás, ele começa de uma maneira bem sutil, ele acaba enganando o crente, acaba enganando o cristão. Um dos primeiros sintomas de qual nós vemos aqui, como experiência na prática da comunidade local, onde o povo de Deus se reúne, é aquela ovelha que vai se afastando da comunhão. E ela começa a se afastar aos poucos da comunhão com a igreja, começa a já não querer vir às reuniões. E daqui a pouco, esse pecado, quando eu falo pecado é porque uma coisa vai puxando a outra. E aos poucos, essa pessoa começa a se afastar da membresia e ela já se acha autossuficiente ao ponto de que ela serve a Deus na sua casa. Ela não precisa mais vir à igreja. Ela não precisa mais da comunhão, que é uma ordenança bíblica, uma ordenança do Senhor. É um item de sobrevivência cristã, é um item do qual nós precisamos para a salvação. É um treinamento que nós temos de como já será o reino dos céus. Nós estamos vivenciando uma maneira que, como na comunhão com os irmãos, nós já vivenciamos algo que teremos no reino do céu, um princípio. Mas a pessoa se acha autossuficiente ao ponto de não mais precisar disso. Ao ponto de ela poder fazer, agora ela faz a sua oração na sua casa, ela lê a Bíblia na sua casa, ela vê uma pregação na internet de algum pastor, que não culpa do pastor, o pastor provavelmente deve ser um pastor abençoado, uma palavra, mas ela vai ver na palavra um pastor que não conhece a vida dela, que não conhece ela, que não é o pastor dela, que não trata dessa ovelha, não tem por causa da distância, da dificuldade. O que vai acontecer com uma ovelha? Me fala, meu amado, o que acontece com uma ovelha sem pastor? Ah, mas o meu pastor é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Peraí, meu amigo. Peraí, mas o Senhor, o próprio Senhor na sua palavra, ele fala que ele colocou homens para serem representantes, para serem pastores, para serem pequenos pastores, vamos dizer de melhor maneira, não está escrito dessa forma, mas o Senhor levanta homens. E lá no livro de Timóteo nós vemos Paulo orientando a Timóteo a respeito desses homens. Quem procura servir através do episcopado, boa obra procura. É necessário que esse homem seja um homem de boa fé, íntegro, honesto, que maneja bem a palavra, homem casado com uma só mulher, e um detalhe de outros valores que são necessários para que seja um pastor. Então, uma ovelha, me fala, meus amados, porque Jesus Cristo faz essa comparação. Uma ovelha sobrevive sem o pastor? Não, porque ela vai ser devorada pelos lobos. Resumindo, temos que fazer a manutenção da nossa salvação. Temos que olhar como está a nossa vida espiritual. E como vamos fazer a manutenção se não conhecemos a palavra? Está aí a grande necessidade de sermos conhecedores da palavra do Senhor, para saber como devemos andar. E aqui, meu amado, nós iríamos longe, mas como se trata de uma leitura bíblica, estou deixando somente uma pequena mensagem, uma pequena
atenção para nós no que vimos num detalhe da palavra. Então ficamos por aqui. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem sido muito bom. Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome e Te agradecemos. Eu Te agradeço pela vida dos meus amados irmãos que estão nos acompanhando. Pai amado, coloca no nosso coração a cada dia, aumenta o desejo de conhecer mais o Senhor, Pai amado, de estar mais próximo do Senhor, de conhecer mais a Tua palavra. Aumenta o nosso desejo de falar com o Senhor, de orar ao Senhor todos os dias e com mais tempo, Pai, de estar mais próximo de Ti. Pai amado, nos distancia do mundo, Pai, Senhor Deus, da Tua imundícia, Pai, dos pecados, de tudo aquilo, Pai, que desagrada do Senhor, conforme as Tuas ordenanças que estão descritas e expressas na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, levanta, Pai amado, faz de nós um povo santo, faz de nós um povo escolhido, um povo, Pai amado, que dá orgulho ao Senhor, que dá prazer, Pai, enquanto o Senhor olha para nós e nos vê vivendo e adorando, Pai, nesse mundo. Pai amado, o Senhor diz na Tua palavra que procura adoradoras que lhe adorem em espírito e em verdade. Ache em nós, Pai, esse adorador, Pai amado, que anseia adorar ao Senhor, que coloca o Senhor acima de todas as coisas, que realmente deseja estar na Tua presença, que deseja estar na presença dos irmãos, que tem alegria em vir à Tua casa, que tem alegria em Te servir no dia a dia. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pelo lâmpada para os meus pés, Te agradecemos pela Tua palavra que é santa e boa, e obrigado porque o Senhor é fiel. Amém. Amém. Meu amado, aqui nós despedimos de mais uma lâmpada para os meus pés, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia Ele nos deu, mais uma oportunidade de conhecer a Tua palavra e mais uma oportunidade de pregar e anunciar a palavra. Portanto, vai lá, se você não segue o canal, dá o seu like, é seu curtido e compartilhe. O mais importante é que seja compartilhado, meu amado. O mais importante é que joguemos a rede. Vamos aproveitar cada minuto, cada oportunidade que temos de lançar a palavra, de lançar o ID, de fazer com que chegue às pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, estaremos aqui juntos novamente. Mais uma lâmpada para os meus pés. Até a próxima. Tchau, tchau.